Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, agora tem para você o quadro Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino Toênio Lobo. Doutor Toênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a Geraldinho que está aqui presente e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Para falar hoje sobre causas de otalgia. O que é otalgia? Otalgia nada mais é do que dor de ouvido. É tudo aquilo que causa dor na região da orelha, do ouvido. Então, a partir de hoje, não vou mais dizer que estou com dor de ouvido, estou com otalgia. Esse é o nome correto, esse é o nome cientificamente É mais bonito, né? reconhecido. Mais bonito, muito mais bonito. Agora tem amigo que diz que é mais difícil de dizer também, né? Inclusive eu, né? Otalgia. Então, a otalgia é a dor de ouvido. É dor de ouvido. Então, causas para dor de ouvido são muitas. A principal delas é todo e qualquer processo inflamatório do ouvido. Então, esse processo inflamatório pode ser do ouvido externo, da orelha externa, ou do ouvido ou orelha média. A sintomatologia é muito parecida, tanto faz a inflamação do ouvido externo como a do ouvido médio, ambas podem causar otalgia, pode causar dor de ouvido e às vezes bastante intensa. Segundo outro amigo aqui também do estúdio, diz que uma das piores dores que já sentiu é a dor de ouvido. Então, realmente, quase todo paciente que tem dor de ouvido e a dor mais forte, mesmo de uma inflamação forte, é o que relata isso, que foi a dor mais forte que já sentiu ou uma das mais fortes que já sentiu. Realmente, a intensidade da otalgia, ela pode variar muito, obviamente, de acordo com cada pessoa. O limiar de dor de uma pessoa é diferente do limiar de dor de outra. Nunca pessoas diferentes vão sentir a mesma dor da mesma forma, da mesma intensidade. Isso pode variar de uma pessoa para outra. Mas, de qualquer forma, seja ela qual for a intensidade, o processo inflamatório dessas regiões é a causa mais comum. Então, a inflamação da orelha externa, quer dizer, a própria orelha que se vê aqui fora e o canal do ouvido, a pele do canal, ela é muito propícia de inflamar. É muito fácil de ocorrer inflamação nessa região porque é uma região muito delicada e muita gente, erradamente, ainda insiste em agredir essa região através do uso de cotonete, de grampo de cabelo, de palito, de fósforo de dente. E essas agressões terminam causando prejuízo na integridade da pele e esse prejuízo pode se transformar numa inflamação mais forte e causar bastante dor. Então, a inflamação do ouvido externo, ela, além de causar dor, ela pode causar também produção de secreção, que é a otorreia, que às vezes o ouvido fica escorrendo. Nem toda vida que o ouvido escorre, estoura. Ele não quer dizer que ele estourou o tímpano quando escorre, não. Nem sempre. É um sinal bastante comum de alerta à perfuração timpânica, mas não é, digamos, patognomônico. Agora que a gente se enrolou foi eu. Não quer dizer que escorreu, o ouvido está estourado, não. Às vezes essa secreção vem da pele. A inflamação mais forte da pele pode ocorrer também otorreia. E quando ocorre um edema mais importante da pele, ou quando ocorre descamação dessa pele que forma uma rolha, ou quando a secreção acumula tanto que tapa o canal auditivo, além desses sintomas que eu já citei, pode causar também diminuição na capacidade auditiva, diminuição na audição, que geralmente é transitória. Na hora que se resolve o problema, que trata a inflamação e que melhora a doença, todos esses sintomas desaparecem, inclusive a audição volta ao normal. Então, quando é do ouvido externo, é um processo mais fácil de tratar, geralmente. A inflamação cede mais rápido, a gente trata e ela vai resolvendo de uma forma mais ágil, melhora mais rápido. A menos que a inflamação seja causada por fungos. Quando a otite externa é causada por fungos, é uma otomicose, aí ela tende a se arrastar por mais tempo e também tende a ser mais agressiva, de forma que é relativamente comum que as otomicoses, as infecções do ouvido externo, causem perfuração da membrana timpânica. O fungo ele é bastante agressivo para a membrana timpânica e é comum que a gente veja as otites externas por fungo, as otomicoses, causarem a perfuração da membrana timpânica. E dessa forma, a membrana timpânica ela pode permanecer perfurada mesmo após o tratamento. Então é comum que a gente veja uma sequela decorrente da otite externa quando é por fungo. Quando é por outros agentes, a bactéria, que é o mais comum, é mais incomum, é mais raro a gente ver esse tipo de sequela. Então, falando do ouvido externo, a gente
passa agora o ouvido médio. No final do canal do ouvido tem o tímpano e por trás é uma cavidade. Essa cavidade é preenchida por ar. A pressão do ar lá dentro tem que estar igual à pressão do ar aqui fora. E isso é exercido, esse controle, por um canalzinho que comunica do ouvido para o nariz. Quando a gente gripa, quando a gente tem um resfriado, quando a gente tem qualquer processo inflamatório de garganta ou do nariz, por esse canal pode entrar bactéria e contaminar o ouvido médio e causar uma infecção lá. Geralmente as infecções do ouvido médio elas são de intensidade dolorosa maior. A pessoa tem uma dor bem mais forte quando a otite é média. Tem também a diminuição da audição em quase 100% dos casos. E só apresenta otorreia, quer dizer, secreção saindo através do conduto auditivo externo do canal do ouvido, quando rompe o tímpano. Então, a otite média, a infecção do ouvido médio, ela causa a ruptura da membrana timpânica com uma certa facilidade. Então, é relativamente rápido, às vezes. A pessoa, às vezes, amanhece com dor de ouvido, de noite está com o ouvido estourado. Ou vice-versa, amanhece com dor e à noite está com o ouvido estourado. Então, pode acontecer. Tratar precocemente é sempre a melhor recomendação. Sentiu dor de ouvido, procurar tratar rápido, exatamente para tentar minimizar o risco de ficar uma sequela para o resto da vida. A sequela mais comum dessas otites é a perfuração da membrana timpânica. E é irreversível a perfuração? A perfuração é sempre reversível. Irreversível? É sempre reversível. Só que, em alguns casos, naturalmente, pelo processo de cicatrização normal do organismo, quando se trata precocemente uma infecção que causou a perfuração, à medida que a perfuração, a hora que a infecção cede, a perfuração ela pode ir fechando naturalmente pelo processo de cicatrização do organismo. Caso essa infecção se arraste por muito tempo, diminui exponencialmente a possibilidade dessa perfuração fechar sozinha, de o próprio organismo conseguir resolver essa perfuração através do processo de cicatrização. Se ficar uma perfuração residual, aí só através de cirurgia. É possível resolver ainda? Mas aí já não é mais um processo natural de cicatrização. É necessário que se faça uma cirurgia, que é a timpanoplastia, para reconstituir essa perfuração que ficou como sequela de uma infecção ou não tratada na época certa, ou mesmo que tratada pode acontecer, mas é bem menos frequente. Às vezes a pessoa trata na época certa, faz tudo certinho e ainda assim fica uma perfuração residual. Mas é muito, muito, muito menos comum a gente ver uma infecção tratada precocemente deixar sequela do que aquela infecção que se arrastou por muito tempo e não foi tratada na época correta. Doutor, então, pelo que a gente entende, essa questão da limpeza do ouvido é a principal causa para problemas? Otites externas, sim. As otites externas têm duas causas principais. Manipulação do conduto auditivo, seja com o que for, cotonete ou qualquer outro agente. Tem gente, não vou usar cotonete, mas vou usar um friso. Um erro maior ainda. Então, não se deve introduzir nada dentro do conduto auditivo externo. Mexer só por fora, até onde o dedo alcança. O limite é o dedo. Então, uma toalhazinha, uma fralda de criança, sobre o dedo você pode ir até onde o dedo alcançar, limpando o seu ouvido com isso. Passou desse alcance, não tente introduzir nada, porque corre o risco de microtraumas na pele, e esse microtrauma abre porta de entrada, a bactéria, o fungo penetra nessa porta de entrada e causa infecções. A outra causa muito comum é exposição à água. É muito comum uma pessoa que vai passar o veraneio em Natal, quando volta direto para o consultório do otorrino porque passou o mês inteiro de molho, ou na piscina ou na praia, e esse tempo prolongado de exposição à água termina favorecendo o surgimento de infecções. Isso levando em conta a infecção do ouvido externo, são as duas causas mais comuns. Se a gente levar em conta a infecção do ouvido médio, a causa mais comum vai ser sempre os quadros inflamatórios de nariz ou garganta. Gripe, resfriado, rinite, covid, todas essas inflamações do nariz ou da garganta podem levar a quadros inflamatórios, a infecções do ouvido médio, por causa daquele canalzinho que eu falei que comunica de uma região para outra. Então, são as causas mais comuns, são essas. Agora, o que fazer para passar dor de ouvido? Dor de ouvido, em primeiro lugar, analgésico, tá certo? Acordou de madrugada com dor, analgésico. Qualquer analgésico, uma dipirona, um paracetamol, vai aliviar a dor até que se tenha tempo de procurar um atendimento médico adequado. E, em segundo lugar, procurar atendimento médico o quanto antes. Não se guarda dor de ouvido. Não pode esperar. Porque, como eu lhe disse, às vezes começa uma simples dor de ouvido, que nunca é simples, né? Geralmente a dor é intensa, como eu disse.
mas se a pessoa demora a tratar, pode advir sequelas dessa demora, principalmente a perfuração da membrana timpânica. Às vezes demorou um pouquinho, a membrana rompe e isso pode ficar uma sequela para o resto da vida, até que seja corrigido através de cirurgia. Existe mais ou menos, por exemplo, um tempo médio de duração da dor de ouvido? Depende muito da dor. Depende muito. Às vezes, como eu lhe disse, às vezes a pessoa começa com dor, poucas horas depois já ocorreu a perfuração da membrana timpânica. O ouvido médio é uma cavidade que cabe poucos ml ali de secreção, entre 1,5 a 3, dependendo de cada pessoa. É muito raro uma pessoa caber 3 ml dentro do ouvido médio. Então você imagina que é uma cavidadezinha pequena. Quando tem uma infecção dali, onde era para ter ar, começa a se produzir uma secreção mucopurulenta, quer dizer, pus misturado com muco. E isso aumenta numa quantidade muito rápida às vezes. Então, como o ouvido médio é todo praticamente de osso, o piso, imagina uma sala em miniatura. O piso, o teto e 3 paredes da sala são de osso, tá certo? A outra parede, que é a parede de entrada, é o tímpano, é uma membranazinha delicada. Então, à medida que essa caixa encher de secreção, a pressão exercida sobre as paredes vai ser igual, só que o osso vai suportar. Quem é que não vai suportar? A membrana timpânica, que é a parte frágil do tímpano. Então, ela rompe, ela estoura, porque não aguentou aquela pressão. E isso ocorre muitas vezes dentro de horas, não é de dias, não. A quantidade de secreção pode aumentar muito rápido e, se aumentar muito rápido, ela vai romper, consequentemente, a membrana muito rápido também. Acontece às vezes, por exemplo, aproveitando aqui a pergunta aqui do nosso ouvinte, como fazer a limpeza do ouvido, você já falou um pouco sobre isso, mas às vezes acontece com qualquer pessoa, de uma leve dor de ouvido, você passa o dedo dentro dele e tira um pouquinho da sujeira e passa aquela dor. Mas esse passar essa dor é um pouco falsa nesse caso? Passar a dor com limpeza, não passa. O que pode passar é a sensação de surdez. Às vezes você está com o ouvido meio tapado, manipula com o próprio dedo ou com o cotonete, qualquer coisa, aquela cerinha que estava numa posição, ela pode mudar e dar um alívio na sensação de ouvido tapado. Dor não vai mudar com manipulação não, nem aumentar, nem diminuir de uma forma geral. A não ser que seja uma otite externa e você vai mexer, vai cutucar, a dor vai aumentar. Diminuir não há essa tendência não é comum que a gente veja, eu estava com dor de ouvido, só em tocar melhorei, a não ser que seja através da mão de Nosso Senhor, de Jesus Cristo, que ajude de alguma forma, senão não vai diminuir a dor não. Posso usar soro fisiológico para limpar o ouvido? Não, o ouvido é como eu disse, a limpeza é daquela forma, um paninho seco mesmo, ou no máximo úmido, sobre o dedo, e pode limpar todo o pavilhão da orelha, pode limpar até onde o dedo alcançar. Passou do alcance, lá dentro não mexa. Tá aí, não mexa, viu, gente? São dicas importantes. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer participar aqui do nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, doutor Enio. Aqui é Tânia e eu gostaria de fazer uma pergunta do doutor Enio, o seguinte. Eu gostaria de saber dele, quem tem eczema no ouvido, se eczema ela tem cura ou se é somente com o tratamento. Porque minha mãe, ela apresentou, ela tem e ela fica muito aperreada, porque o ouvido coça muito e ela já fez um tratamento, mas aí continua. Aí ela também está perdendo a audição, ela já perdeu quase toda a audição. Aí ela não quer usar o aparelho porque diz que incomoda muito. Então eu gostaria que o doutor Enio me desse uma explanadazinha sobre essa minha pergunta. Eu agradeço de coração. E tenham todos um bom dia. Bom dia, Tânia, doutor Enio. Bom dia, Tânia. Vamos lá. Eczema realmente não tem cura. É como um processo alérgico da pele do conduto auditivo. Mas tem controle sim. À medida que a pessoa trata, esse prurido, essa coceira, diminui e até acaba por uns tempos. Agora, volta, de tempos em tempos vai voltar. Na maioria das vezes, o mesmo medicamento que foi usado na primeira etapa de tratamento, quer dizer, para o eczema especificamente, se não foi usado nada para a otite externa, que são duas coisas diferentes. O eczema é um processo como se fosse alérgico e termina muitas vezes inflamando. Se não teve inflamação no primeiro tratamento que ela fez, a medicação que foi usada para eczema no início, na primeira vez, ela pode ser repetida ocasionalmente se for o medicamento que eu imagino que foi usado. Não dá para dizer que eu não sei exatamente o que foi usado, mas na grande maioria das vezes o medicamento para eczema ele pode ser repetido
quando começa a coceira novamente. Exatamente para evitar que o paciente não aguente e termine coçando. Porque, como eu lhe disse, o maior inimigo aí do ouvido pode ser a manipulação e molhar o conduto auditivo. Se fizer uma dessas duas coisas, vai terminar inflamando em algum momento. Então, o eczema não tem cura, tem controle, dá para usar medicamento. Quando ela estiver sob controle, ela vai conseguir, sim, usar o aparelho sem maiores problemas, tá certo? Deve usar até por uma questão de facilitar a comunicação dela, mantê-la ativa, porque a pessoa que não ouve bem, não se comunica bem, e aquela pessoa que não se comunica bem tende a se isolar e, consequentemente, as faculdades mentais tendem a deteriorar muito mais rápido que a pessoa que não se comunica. Então, o que eu sugiro é que ela volte a tratar esse eczema, volte a usar o aparelho sim, porque tem como conviver com esse problema, embora não tenha cura. Pergunta agora vem do nosso amigo João Marcelo. Bom dia, João. Eu entrei e já estava falando que, disse, rapaz, agora eu vou entrar no ar, viu? Você está com dor de ouvido não, né? Não é dor de ouvido, mas eu sofro de eczema, né? Há alguns períodos aparece esse eczema. A minha pergunta estava falando a questão do medicamento para usar. Eu posso, sempre que apareceu, tá coçando, aí eu posso repetir a medicação, mesmo sem a orientação médica, porque já foi feita antes, ou não, eu tenho que voltar ao médico para poder ver se precisa usar o medicamento, ou se não, ou se outra coisa, o que é que eu devo fazer? Se o problema é só eczema, o que eu recomendo para os meus pacientes? Tem dois tipos de medicamento que a gente usa, um para quando já tem inflamação, e outro quando é só o prurito, só a coceira pelo eczema. O que eu sempre recomendo para meus pacientes, esse medicamento aqui, especificamente que a gente usou para o eczema, ele pode ser repetido, não tem problema. Não pode ser usado continuamente, mas como o seu caso, se aparece a coceira eventualmente, começou a coçar, a minha recomendação é que aquele medicamento específico para o eczema pode ser repetido sem precisar que toda hora você volte ao seu médico. Agora, se já surgirem outros sintomas, dor, qualquer outro sintoma, o ouvido está tapado, sintomas que não sejam só a coceira, aí a recomendação, não repita o medicamento e volte ao seu médico. E isso aí é que eu sempre oriento para meus pacientes, tá certo? Não tem problema que você use, eventualmente, o remédio que é específico para a coceira, não. Nosso ouvinte aqui, ela faz a seguinte pergunta, ela conta que a avó dela tem 80 anos de idade, né? E apresentava sinais de surdez. Foi para um profissional, fez a limpeza no ouvido e voltou a ouvir bem, né? Aí ela pergunta se era sujeira no ouvido acumulada ao longo todos esses anos. A melhora após a lavagem, após a limpeza, seja lá qual seja o método utilizado, é porque tinha uma rolha tapando o conduto auditivo externo. Essa rolha pode ser cerume, que não é sujeira, na verdade não é sujeira, é produção do próprio organismo, que vai acumulando em algumas pessoas. O cotonete só piora o problema, que vai empurrando para dentro e forma uma rolha mais dura, mais compacta ainda. Então é evitar também o cotonete nesses casos. Pode ser também descamação da pele, por exemplo, quem tem eczema, a pele muitas vezes descama e vai formando uma rolha, também ocluindo o canal auditivo externo e também diminuindo a audição. Então são as duas coisas que mais acumulam, nenhuma das duas é sujeira. Tem gente que às vezes vai ao consultório quando a gente faz, ai doutor, que vergonha, não sabia que tinha essa sujeira no meu ouvido. Não, isso não é sujeira, isso é produção do seu próprio organismo que acumulou. Não tem nada do que se envergonhar em relação a isso. E dos males, o menor. Quando é esse o problema, ótimo, porque lavou, como se diz, lavou, está novo, está resolvido o problema. O ruim é quando é uma perda de audição realmente própria do envelhecimento ou de outras causas que às vezes não são reversíveis. Quando é assim, é bom demais. Resolveu dentro do consultório. Então, pegando esse caso, não existe aí, nunca é tarde para fazer a limpeza no ouvido? Não, nunca é tarde. Eu já atendi paciente de 90 e muitos anos, um senhor que ainda era plenamente lúcido, que era plenamente ativo. Ele dizia, doutor Enio, o que está me incomodando mais, que eu vou buscar as vacas no cercado, ouço o chocalho e fico rodando feito besta, não sei para que lado está tocando o chocalho. E graças a Deus, no caso dele, era um desses males, dos males menores. Estava realmente totalmente ocluído o canal auditivo, ele já saiu do consultório ouvindo bem, e depois me mandou recado que agora vaca não dava pitudo nele mais não, estava achando tudo. Resolveu a situação. Boa. Doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação.
Marcos, antes de encerrar, só um teminha que a gente esqueceu de entrar nele. Em termos de causas de otalgia, uma causa bastante comum para dor no ouvido, referida no ouvido, e não é o próprio ouvido, chama-se disfunção de articulação temporomandibular. Essa articulação que a gente usa para mastigação. Ela de um lado é o osso da mandíbula, do outro lado é o osso temporal, que digamos que é a casa do ouvido. O ouvido fica dentro do osso temporal. Então, qualquer inflamação dessa articulação, a dor é referida pelo paciente como dor de ouvido. Então, é muito comum o paciente chegar ao consultório médico achando que está com o ouvido inflamado e muitas vezes não é. Mas realmente tem que avaliar para saber se é do ouvido ou da articulação. E essa é uma causa bastante comum de otalgia sem o ouvido ter culpa no cartório. A culpa, na verdade, é da articulação. Então, era só para ter esse comentário antes da gente encerrar. Agradeço a oportunidade, a gente se vê aqui daqui a 15 dias, se Deus quiser, e um abraço a todos e um bom dia. Muito bem, 8 horas 12 minutos, confirmando 8 e 12, estou indo volta brevemente aqui no nosso Panorama.